Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje. Que fundo é esse? Hoje a gente está aqui com os gestores do PLOG. Eu sou a Isabela Suleima, analista de fundos imobiliários aqui do Genial. E quem a gente recebe hoje aqui é o Rodrigo Seles, gestor da BRPP. Tudo bom, Rodrigo? Oi, Isabela, tudo bem? Boa tarde para Tudo você, para o bem. Rafael e para todos que nos assistem aí. Obrigada. E hoje também a gente recebe o Rafael, que também é gestor da BRPP, para a gente falar de PLOG. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Isabela, e você? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, pessoal, PLOG é um fundo novo de logística, chama Plural Logística, né? Por isso PLOG. Gustavo, põe as informações gerais para a gente poder falar um pouquinho mais desse fundo. Bom, é um fundo de logística, começou em março, então um fundo super recente, a gente está recebendo a gestão aqui quase que em primeira mão. O patrimônio do fundo atual são 71 milhões e hoje a cota está ali por volta de R$ 91, tá? Pode tirar aqui, por favor. Obrigada. E, Rodrigo, queria saber um pouco, esse fundo, né, para quem ainda não conhece, ele tem um ativo que é ali próximo do Porto de Suape. Queria saber um pouco por que vocês olharam esse ativo específico, por que Pernambuco, que é uma tese que a gente vê muito pouco hoje. Conta para a gente um pouquinho o que vocês estavam pensando quando vocês olharam esse fundo para começar, esse ativo para começar o fundo. Tá bom, Isabela. Só dando um passo atrás, né? A nossa gestora aqui, que faz parte do Grupo Genial, a gente tem uma gama de fundos aí de real estate, né? A gente tem o MOL11, né, que é o fundo para shopping, tem quase 800 milhões de patrimônio. A gente tem o SP Downtown, que é um fundo que carrega ativo, né, que é alugado para Atento. A gente tem o JFLL 11, que é o de residencial para renda, né, multifamily. E a gente sempre era meio que uma obsessão nossa criar um fundo de logística também. E a alternativa para o ativo de Pernambuco foi uma oportunidade ímpar que a gente descobriu. É um ativo grande, né, o ativo como um todo são 150 milhões, 140 milhões, que foi a aquisição, a gente comprou metade dele e o fundo da Vinci comprou a outra metade. A região ela é muito boa, é o terceiro maior parque logístico do país, só ficando atrás de São Paulo e Rio. Ela tem algumas peculiaridades, talvez até melhor do que Rio e São Paulo, porque quando você for ver historicamente, ela tem uma taxa de vacância bem estável, né? Você não tem grandes choques de oferta e demanda, que às vezes desregulam o mercado. Então, se você for ver historicamente, a taxa de vacância ela se mantém. É uma das taxas de vacância mais baixas do mercado, talvez mais baixa até que Rio e São Paulo. E ele tem uma localização estratégica, como você falou, que ele fica muito próximo do Porto de Suape, né, que é um dos maiores portos do país, né, e tem uma relevância estratégica também de importação e exportação para a Europa e etc. Então, ele, por estar próximo do Porto de Suape, ele pode servir como uma retroárea portuária, né, que é uma coisa muito boa. Inclusive, um dos galpões que a gente tem, ele tem um porto seco, que a gente chama, né, que é um terminal alfandegado, tá? Isso tem um valor agregado que é importante. Então, ele pode funcionar com esse viés portuário, como ele também funciona como um galpão logística padrão, como qualquer outro. Então, é um ativo que ele tem 3 galpões ali, com 3 inquilinos diferentes, né, que é Wilson Sons, a Suporte e a CT Botelho. Depois o Rafael pode falar um pouquinho mais sobre eles no decorrer da conversa. Então, ele estrategicamente é muito bom. A gente tem 1/3 do portfólio lastreado no contrato atípico, que é bom também, está 100% ocupado. O valor de locação, na média, é um valor que está muito em linha com o mercado, com a região, R$ 15 o metro quadrado, e a gente conseguiu adquirir o ativo num preço muito bom. Tá? É isso que efetivamente ancorou a nossa aquisição. E se o espectador aqui tiver a curiosidade de procurar e comparar com os outros fundos de logística, a gente vai entregar um dividend yield acima de 8, o que comparativamente com os outros fundos realmente é um prêmio que não é fácil achar.
Então, quer dizer, depois o Rafael dá um pouco mais de detalhe, mas basicamente esses foram as grandes teses, e o preço, acho que é a tese matadora. Esse terminal logístico, né, esse galpão que vocês compraram, ele está a 9 quilômetros ali do Porto de Suape, né, só para curiosidade aqui para o pessoal. E, Rodrigo, explica para a gente um pouquinho o que significa ele funcionar como um terminal alfandegário. Vamos lá. O galpão logístico normal, acho que todo mundo, de certa forma, entende. É um centro de distribuição, é um lugar para abastecer as cidades, etc. Quando a gente vai para um viés de uma retroárea portuária, que é importante todo mundo entender o seguinte: a atividade de importação e exportação ela é muito intensa. A área do porto é uma área pequena, dado o tamanho de movimentação de importação e exportação. Isso, ainda mais quando um porto é grande, como é o caso do Porto Suape, o que se costuma fazer, quer dizer, como a área de estocagem para você exportar, tanto para você fazer o desembaraço e importar, ela é muito pequena, fica muito caro você que trabalha nessa atividade manter materiais estocados no porto. Vai pagar, sei lá, 100, 200 reais por metro quadrado aí de área que você ocupa para estocar. Então, as retroáreas do porto, primeiro, tem que ser próximo, elas são muito mais baratas. Então, e quando você tem um galpão alfandegado, significa que você pode trazer o material importado, você leva esse material, estoca nesse porto seco, nesse galpão alfandegado, que não necessariamente precisa ser dentro do porto, né, como é o nosso caso, fica 10 quilômetros do porto, e lá nesse galpão tem uma sala, um branch, vamos chamar assim, da Polícia Federal, que eles fazem o embaraço, fazem toda a parte de alfândega, importação, imposto, etc., no nosso galpão. Né? Então é isso que tem é como se você estivesse na área portuária, mas com um aluguel muito mais barato para quem faz essa atividade de importar e exportar. Para a gente é muito bom, né? Porque mesmo com muito desconto da área portuária, você costuma ter aluguéis bem maiores quando você estoca num porto seco desse tipo. Eu estou falando porto seco, porto alfandegado, mas no fundo é a mesma coisa, tá? São nomenclaturas para você ter uma Polícia Federal e área de alfandegado, a área de alfândega e desembaraço dentro do seu porto, dentro do seu galpão, melhor dizendo. Perfeito. Ficou claro ou não? Ficou. Bom, Às vezes qualquer surge coisa essa dúvida, é bom a gente explicar. Uhum. Falando de aquisição, eu queria perguntar para Rafael, vocês soltaram um fato relevante sobre a aquisição, né? Foi feita dia 12/3, mais ou menos, e vocês conseguiram comprar a um cap rate maior do que o que vocês estavam estimando ali no estudo de viabilidade, né? Cap rate, para quem está assistindo a gente, eu paguei R$100 pelo metro quadrado, cap rate é basicamente o percentual de aluguel que eu vou receber em um ano em cima daquele valor que eu paguei. Rafael, eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu para o valor, para o cap rate de aquisição ser maior do que vocês estavam estimando. Não, legal. Basicamente, Isabela, o que aconteceu foi o seguinte: no meio do tempo onde a gente negociou a venda do galpão com o vendedor até o momento efetivo da aquisição, a gente teve o reajuste de alguns contratos de aluguel. Então, com isso, o valor do aluguel subiu, só que o valor da transação já estava acordado. Como o valor do aluguel subiu, eu acabei comprando com cap rate 10,1%, que era até maior do que, de fato, o cap rate, como você lembrou bem, que a gente estimou na aquisição, que era de 9,5%, se eu não estiver enganado. Então, acabou que para o investidor, ele conseguiu comprar um ativo recebendo até um aluguel maior do que estava previsto no nosso estudo de viabilidade. Tanto que o yield esperado, e acho que o Rodrigo comentou um pouco isso, ele está acima do yield que a gente também tinha previsto no material publicitário. O yield previsto no material publicitário é de 7,9% ao ano, né, olhando o primeiro ano aí, de aquisição do ativo. E agora a gente está estimando um yield para o primeiro ano de alguma coisa próxima a 8,2%, tá? Perfeito. Isso com base no valor de emissão, né? Perfeitamente, isso é com base...
Exatamente, na cota 100. Até você colocou, né, o slide mencionando o valor de mercado hoje da cota, 91. Se a gente considerar esse valor de 91, o yield do fundo hoje é acima de 9% ao ano, né, que é um yield para o setor de logística, eu diria que é um yield, eu diria que bastante generoso, né, quando a gente olha aí os outros fundos de logística, pagando por volta de 6, 5,5, né, 6 e pouquinho, a depender do fundo. Então, por isso que a gente acredita também que o fundo hoje ele conta com um potencial muito interessante para o investidor, dado o yield que ele está pagando. Os dividend yields, os fundos de logística estão muito espremidos, né? A cota teve uma supervalorização devido à pandemia ano passado e mantém aí essa valorização, apesar de ter voltado um pouquinho. Então, esse fundo, até por ser novo e ter conseguido um cap rate até maior, está entregando aí um dividend yield bem interessante, né? Sem dúvida. Sedes, vocês têm três locatários, eu até escrevi aqui porque eu sou rainha em confundir as coisas, então chama o Wilson Sons, CT Botelho e o Suporte. Explica para a gente ali um pouquinho qual a qualidade desses inquilinos, como que está o contrato deles. Tá bom, vamos lá. A Wilson Sons, eu acho que talvez seja o inquilino mais forte, acho que todo mundo conhece, né? Uma multinacional, listada em bolsa, operador logístico. É ela que opera o terminal alfandegado, né? Ela tem o maior dos galpões é dela, onde tem um pedaço que é o Porto Alfandegado, que é o contrato atípico que a gente tem, onde ela opera, e o outro pedaço, né, dentro do mesmo galpão, é um contrato típico, onde funciona como um galpão logístico padrão. Tá? O outro é CT Botelho. Ela é uma empresa focada na parte de placas solares, tá, de energia solar. Então, eles fazem a importação de placas, todas as placas boas do mundo vêm da China, né? E como está um boom de energia solar no país, né, não só no país, mas no mundo inteiro, essa atividade está bem aquecida, e esse inquilino, que é a CT Botelho, ele faz a importação de placa da China, né, e aí, de novo, é a sinergia por você estar próximo do porto, né, então ele faz a importação, armazena as placas no nosso galpão, e depois redistribui e faz a montagem dos kits fotovoltaicos para usinas de planta. Né? Então, ele tem essa operação vertical de importação, estocagem e montagem de placa fotovoltaica. Né? Então, é um operador que a gente gosta deles e está num momento bom do país de energia solar. O terceiro inquilino é a Suporte, né? É uma empresa que é um entreposto da Zona Franca de Manaus. Tá? Então, quer dizer, muita matéria-prima, o equipamento industrializado que é produzido na Zona Franca de Manaus, que, portanto, tem um benefício fiscal da Zona Franca, ele é redistribuído para algumas regiões do Brasil. Tá? E para o Nordeste, a porta de entrada para esse produto da Zona Franca de Manaus é o Porto de Suape, que, por sua vez, é o nosso armazém lá, é o nosso galpão, que é ocupado pela Suporte. Né? Então, ela é um entreposto do produto industrializado que é feito na Zona Franca de Manaus, que também tem um benefício fiscal por operar esse tipo de produto. E aí, de novo, mais um item aí que foi feito se utilizando a sinergia da área portuária. Esses dois contratos, tanto da Suporte quanto da CT Botelho, são contratos recentes, que foram assinados no início da pandemia, né, em meio à pandemia, e foram assinados com preço barato, na casa de R$10, R$11 o metro quadrado, o que nos deixa, de certa forma, aí, confortáveis de que são contratos recentes, baratos, né, então, quer dizer, o contrário, eu ficaria preocupado, né, contratos antigos que, por conta de correção, ficaram muito caros e você sofreria uma ameaça constante aí de uma revisional para baixo ou do cara sair para um outro galpão mais barato, que não é o caso aqui, né, esses caras são novos e estão num preço aí mais barato.
Perfeito. E, Rafael, eu queria que você explicasse, a Wilson Sons, ela chegou a comunicar ali que ia desocupar cerca de 2 módulos que ela ocupa, acabou não desocupando, continua lá. Vocês, como estão as negociações com a Wilson Sons, para ela, se for o caso, continuar lá, mas dar uma segurança contratual para vocês? Ou, se for o caso, se ela sair, como está a procura, né? Vocês conseguiriam alocar rapidamente essa área, num preço que está em linha ali com o que ela paga hoje? Como está essa negociação? Explica para a gente um pouquinho. Explico sim, Isabela. A gente até deu bastante disclaimer com relação a isso, né? Essa notificação da Wilson durante o processo aí da oferta, e a grande verdade é que, assim, o que a gente pode falar hoje, né, da negociação com a Wilson é que eles continuam no galpão e continuam adimplente, tá? Então, é óbvio que havendo novidades, a gente vai fazer as comunicações devidas ao mercado, enfim, vai contar um pouquinho de como é que está esse processo, mas hoje, realmente, o status que a gente tem é que os contratos com a Wilson, né, lembrando que lá a Wilson ela tem 24 metros quadrados aproximadamente, né, 1/3 é o contrato atípico, que não pode ser rescindido até dezembro de 22, e os outros 2 módulos são os contratos típicos que tinham essa possibilidade de rescisão, tá, que são aproximadamente 16 mil metros quadrados. Então, a discussão seria com relação a esses 2 módulos da Wilson. Mas a grande verdade é que eles permanecem no galpão. Houve um aquecimento, né, do final do ano para cá, do mercado logístico em Pernambuco. Então, a própria Wilson recentemente até lançou uma nota no site deles, falando um pouco do crescimento até da atividade relacionada à importação de placas solares, como a CT também. Isso, eles colocaram isso no site, então é informação pública e pode ser vista aí pelos investidores. Eu acho que isso, de certa forma, tem postergado um pouco essa decisão, mas aí o que é interessante falar, Isabela, porque a aquisição ela foi muito pautada também em dar garantia ao nosso investidor quanto a essa questão. Então, o que a gente fez, né? A gente tem uma conta garantia ou conta escrow, que o nome aí cada um chama de uma forma, que, como a gente comentou, né, do valor da aquisição, né, eu vou falar sempre 100% aqui, tá? Lembrando que a gente comprou só metade do ativo e o VILG, né, que é o fundo da Vinci, comprou a outra metade. Então, o valor da aquisição, 100%, a gente comprou por 133 milhões. Desses 133 milhões, a gente pagou ao vendedor 125 milhões. A gente manteve 8 milhões numa conta garantia, numa conta escrow. Para quê? Para que, caso qualquer locatário rescindisse o contrato durante um prazo de 2 anos, a gente pudesse acessar essa conta escrow e receber o aluguel. Então, mesmo que a Wilson saia, eu acho que o que é interessante, até para tranquilizar, né, o investidor, é que mesmo que a Wilson saia, a gente tem, durante esse período, a alocação nessa conta garantia. E aí isso dá uma certa tranquilidade para a gente, para buscar outros locatários nesse prazo. E como o Rodrigo comentou também no início da nossa conversa, né, o mercado de Pernambuco, ele é o 3º mercado logístico do país. Acho que é um negócio interessante falar, porque muita gente não conhece, né? A gente às vezes aqui fica muito preso às regiões do Sudeste, né? Rio, São Paulo, Minas, né? Fala-se muito de Galpões em Extrema, que é uma região também que conta hoje com diversas vantagens em desenvolvimento aí de produtos logísticos, mas o Pernambuco hoje é o maior mercado logístico do Nordeste e o 3º do Brasil, e com vacâncias históricas que variam de 9% a 13%, ou seja, são percentuais de vacância muito saudáveis. Então, assim, a gente imaginar que vai ficar 2 anos sem conseguir alugar esse galpão, eu acho improvável. Então, mesmo que a Wilson saia, a gente tem esse valor numa conta garantia, que a gente pode acessar e manter a distribuição de dividendos aí para os nossos investidores, tá? Perfeito. E até esse foi um diferencial. Eu sei que vários gestores, vários fundos, vários investidores chegaram a olhar esse galpão para comprar lá atrás, né? E acabaram comprando realmente por causa dessa probabilidade da Wilson Sons sair. Então, vocês conseguiram fazer essa escrow account, né? Essa conta com propósito específico, que o dinheiro fica ali separado para caso tenha uma vacância para ele ser usado para garantir o aluguel, né, ao comprador. E assim vocês conseguiram fazer essa operação sair. E uma dúvida que eu recebo muito aqui, e eu já vi até investidor profissional perguntar, o que acontece com esse valor que está na escrow account quando acabarem esses 2 anos? Então, se em 2 anos eu usei, sei lá, 2 milhões e ficaram 6 milhões lá, o que vai acontecer com esse dinheiro? Como esse valor ele foi, né, estipulado para
ser utilizado, né, como uma garantia em caso de rescisão contratual de algum locatário, caso fim do prazo lá de 2 anos a gente não tenha achado, não tenha utilizado o valor total, como você falou, Isabela, nesse seu exemplo, sobraram 6 milhões, a gente devolve os 6 milhões para o vendedor. Ele é uma garantia, tá? Caso essa garantia não seja utilizada, isso naturalmente é devolvido para o vendedor, tá? Perfeito. Então, vale lembrar que esse valor não é nem tem... devolvido, na verdade, esse dinheiro já é dele, ele apenas não botou no bolso e deixou separado para a gente, que a gente que toma de volta se tiver uma inadimplência, né, se tiver uma vacância. Então, o dinheiro já é dele, né, a gente que pode tomar de volta se tiver vago. A conta, só para explicar a tecnicidade da coisa, Isabela, a conta ela é em nome do vendedor, né? E nós temos, né, todos os documentos, contratos, procurações para acessar a conta caso necessário. E por que isso é importante também? Agora também entrando na tecnicidade do negócio, né? Se eu deixasse esse dinheiro com um fundo, se eu precisasse acessar o valor, isso não entraria como rendimento para o cotista. E aí eu não poderia distribuir. Então, o que você faz nesse tipo de operação? Você paga ao vendedor, né, nessa conta bloqueada, nessa conta garantia, e caso você precise acessar, você tira do vendedor, né, você acessa essa conta e transfere para o fundo, e aí isso entra como rendimento, e aí você consegue distribuir ao cotista essa rentabilidade. Por isso que isso tem que ficar em nome do vendedor e não em nome do fundo. Essa também é uma pergunta também que sempre fazem aí, por que em nome do vendedor e não em nome do fundo, né? Basicamente, me corrija aqui se eu estiver errado. Então, o imóvel vale 133 milhões, e aí desses 133 milhões, vocês pagaram 133 milhões, só que 8 milhões ficou separado ali numa caixinha. Numa conta específica bloqueada. Coisa. Exatamente. Então, teoricamente, esses 8 milhões vocês podem reaver, e aí vocês teriam não comprado o ativo mais barato, mas fica ali uma margem de negociação, um desconto, entre muitas aspas. Seria mais ou menos isso. E esse é o melhor tipo de garantia que tem, né, Isabela? Isso é melhor que carta-fiança, é melhor do que qualquer coisa. Porque a gente tem um acesso direto a uma conta bancária onde você já tem o valor ali te esperando, né? Então, assim, a gente conseguiu negociar aí para os investidores, na nossa ótica, o melhor tipo de garantia possível. E, Rafa, continuando em negociações que vocês fizeram com o vendedor, recentemente também vocês lançaram um fato relevante, falando ali a respeito do aluguel, foi... Prorata, né? Prorata. Explica pra gente, eu vou confundir aqui os meses, então explica pra gente o que aconteceu, qual foi essa negociação, qual o intuito dela. Perfeito. A gente adquiriu, Isabela, o ativo no dia 12 de março de 2021. Como a gente adquiriu esse ativo no dia 12, o vendedor ele tem direito a receber 11,31 avos do aluguel referente ao mês de março, certo? Como é que funciona? O aluguel do mês de março, os locatários pagam em abril. Desse pagamento a ser recebido em abril, então, o vendedor teria direito a 11/31 daquele pagamento. O que a gente negociou com o vendedor? De forma que a gente consiga atingir essa meta de distribuição para o nosso investidor de forma mais rápida, ou seja, para a gente conseguir já distribuir, a gente até coloca no fato relevante esse valor, então nada do que eu vou dizer aqui é novidade, tá, Isabela? A meta já é distribuir nesse mês os 65, por volta de 65 centavos para o nosso investidor, que é equivalente a aproximadamente 100% aí dos aluguéis. Se a gente distribuísse, e se a gente recebesse, na verdade, né, o prorata, ou seja, os 20 dias sobre 31, eu distribuiria menos. Então, para tentar já trazer essa distribuição, né, de rendimentos para o nosso investidor o mais rapidamente possível para a estabilidade, a gente fez essa negociação. Mas não é desconto, tá, Isabela? É uma postergação. O que a gente vai fazer? Lá em julho, eu vou pagar, eu vou devolver, né, no caso para o vendedor, esse prorata dos 11,31 avos. Só que a nossa ideia, quer dizer, é postergar isso para que o investidor já receba desde agora os seus rendimentos. Por isso que a gente negociou isso com o vendedor. E até lá, acho que também a gente pode ter outros reajustes de aluguel, a gente vai ter, né, os contratos tendo os seus reajustes, então isso vai acabar suavizando, no caso, o impacto dos rendimentos para o investidor. Foi uma forma de tentar melhorar, né, obviamente, a distribuição para os nossos investidores. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando aqui de reajuste, Rodrigo, eu queria te perguntar
os reajustes de vocês são 100% de GPM, né? A parte atípica a gente repassa 100% de GPM, não tem discussão aqui. E eu queria saber, na parte típica, como está sendo, qual o feeling de vocês nas negociações que vão começar a vir, apesar do preço de vocês estar bem abaixo do mercado, vocês acreditam que vocês conseguem repassar integralmente o GPM? Ou pode ser que tenha negociação aí para chegar a algum valor entre inflação e GPM? Isabela, boa pergunta. Não acredito que a gente vai conseguir passar 100%, né, a não ser que sejam em contratos atípicos, como você comentou, o resto, ninguém está repassando 100%. E eu falo isso seja no fundo de shopping, de logística, seja no fundo de shopping, seja qualquer outro ativo que você tenha um contrato com base em GPM, e aí tem de tudo, né? Tem o inquilino que está indo super bem, mas que ele é malandro e vai sentar na mesa, vai ameaçar judicializar para não repassar tudo, porque ficou fora do preço, efetivamente. Tem daqueles que realmente precisam, estão passando um momento de dificuldade na pandemia, e para o gestor, né, o que é importante comentar, sempre tem que pesar na negociação qual é o seu custo de reposição. Né? Poxa, se eu, no limite, brigar com ele, então sai, tira ele. Qual é o meu custo para trazer um outro lojista, um outro inquilino, um outro operador logístico para ocupar o local? Né? Então, acho que esse que é a sensibilidade do gestor na hora de sentar na mesa e negociar. Né? A gente está num momento aí complicado, então não é a hora de apertar o inquilino até o limite. Né? Então, o que eu acredito no meio do caminho. Nem vai ser o IPCA, nem vai ser o IGPM, né? Vai ser alguma coisa no meio do caminho, e aí é uma análise caso a caso, né? Dependendo de quem é o inquilino, de quem como é que ele está, como é que ele está performando, qual é a garantia financeira que você tem dos contratos, etc. Até para complementar, Isabela e o Rodrigo, quer dizer, a gente teve um IGPM nos últimos 12 meses de mais de 30%, tá? Não é razoável, no meio de uma pandemia, você chegar para o seu locatário e propor um reajuste de 30%. Ao passo que o IPCA nos últimos 12 meses está por volta de 6%. Então, sendo bem sincero, né, todas as nossas conversas com os nossos inquilinos, é claro que você sempre busca seguir o índice, e à medida que esse índice ele reflete uma realidade, ele sempre vai ser observado, mas à medida que existe uma distorção que leva a essa negociação a critérios que não estão dentro do que o mercado hoje, né, aceita, é óbvio que a gente vai buscar uma negociação. Então, deve sim ficar alguma coisa próxima ali entre IPCA e GPM, mas eu diria que mais próxima ao IPCA, dado, né, eu diria que o cenário de mercado e a situação aí que a gente se encontra ainda. Perfeito. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando. A gente tem uma pergunta aqui do Eduardo. Eu acho que eu vou passar para o Rafa, que aí Rafael, eu já te pergunto um valor aqui, não sei se você vai ter de cabeça. O Eduardo está perguntando se existe um preço para este serviço. O serviço é aquele Porto Seco que a gente estava conversando, a área alfandegada. Se paga mais caro por ter essa, não sei se é um serviço, não sei como eu posso classificar isso, mas é mais caro o aluguel desse Porto Seco do que do resto dos módulos? Isabela, hoje, né, da forma como a gente está estruturado, né, as nossas locações, sim, ele é acima do preço, né, dos outros módulos, obviamente muito pela característica, e até para explicar um pouquinho, né, no caso do galpão aí da Wilson, que tem essa atividade hoje, a gente, além dos 24 metros quadrados que eu comentei com você, existe uma área de pátio externa ali ao galpão, que tem por volta aí de 27 mil metros quadrados, que tem um reforço de piso de 10 toneladas por metro quadrado. Para que isso? Para você fazer o depósito, e a gente sempre, aqui do Rio, né, quando você vem do Galeão, você sempre vê aqueles containers passando pela linha vermelha, né, e, enfim, você consegue ver em outras regiões também. Lá, o que você faz? Você faz o depósito desses grandes containers com esses produtos que chegam, né, no porto, para que você consiga, né, fazer essa atividade, você tem que ter uma área de piso, uma área de pátio com piso reforçado. Então, isso faz com que o aluguel do galpão seja, de fato, mais alto, devido às características construtivas do imóvel. Então, isso é valor que você gera por ativo.
Bom, se isso obviamente são características adicionais, no fim do dia você cobra isso na sua alocação, porque isso está diretamente interligada ao tipo de atividade que você realiza naquele imóvel, tá? Não é uma armazenagem pura e simples, né? Você tem toda essa área que eu comentei com você, que inclusive serve também como área de manobra para esses caminhões, a área de armazenagem, né, para os containers. Então, obviamente, no fim do dia, isso acaba se tornando um aluguel um pouquinho mais elevado. Bom, perfeito. Bom, pessoal, a gente está dentro aqui da meia hora que eu prometi. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente aqui não tem mais pergunta da plateia, mas eu sei que já tem algumas possibilidades aí de novas ofertas, novas captações, e quero muito ter vocês de volta aqui para a gente bater um papo. Perfeito? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, pessoal, e até semana que vem. Obrigado, Isa. E é isso mesmo que você falou. A gente montou esse fundo para fazer ele ficar grande. Uhum. Sim, e ele tem tudo para ficar grande. Aqui a gente começa a pagar dividendo e aí o pessoal começa a ver realmente o potencial, né? Eu acho que vocês têm 1.500 CPFs, né? Hoje a gente tem por volta aí de 1.500 investidores. Foi até bom que você lembrou, Isabela. A gente também gosta de sempre deixar aí para nossos contatos, né, para os investidores. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o fundo, a gente tem um site que é o pelog11.com.br. Lá a gente tem todas as informações aí do fundo. A gente tem também o nosso contato aí com o RI, então ri@brppgestão.com. Então, caso os investidores queiram também entrar em contato para tirar dúvidas, a gente está aí sempre à disposição. Perfeito. Eu estava falando até, esse pessoal é muito novo para entrar em emissão, para entender. Eu vi que muita gente entrou para FIPA, e aí eu recebo pergunta, poxa, mas o valor está caindo, quando que eu vou poder vender? Eu acho que até a negociação que vocês fizeram, para já antecipar o dividendo, para o pessoal realmente ver qual o potencial desse fundo, isso ajuda bastante vocês até para as próximas emissões, né? Se eu puder só complementar essa parte, Isabela, que acho que é legal, porque às vezes é importante que a gente faça um estudo de fato dos fundos, né? Aí é um comentário mais de um caráter educativo, e quando você olha o quanto o fundo hoje está sendo negociado, né, quando a gente pega lá o valor da cota de R$91, então eu acho que é sempre legal o investidor olhar a cota, mas olhar assim, quanto que eu estou pagando no metro quadrado desse ativo. Então, quando eu olho hoje a cota a R$91, o investidor ele vai estar pagando por volta aí de R$2.000 no metro quadrado desse galpão. E o que quer dizer isso? Isso é bom ou é ruim? Né? Então, primeiro, esses R$2.000, eu acho que você tem várias análises para fazer. Acho que uma primeira análise é uma análise comparativa. Né? Então, quando a gente compara o PELOG com outros fundos de gestão logística, e você aí, como uma estudiosa do setor, vai saber mole do que eu estou falando aqui, quer dizer, os fundos em geral estão negociando hoje a preços entre R$2.800 a R$3.600, R$3.700 o metro quadrado. Ou seja, se eu estou a R$2.000 o metro quadrado, eu estou muito mais barato do que os outros fundos de logística. Isso, acho que esse é um primeiro ponto para se analisar. O segundo ponto, e assim, eu vou falar do dividendo, mas eu prefiro muito mais olhar a qualidade do ativo, né? Mas quando você olha também o dividendo, né, a R$91, a gente está falando de um dividendo próximo a 9% ao ano, enquanto os pares estão pagando 6%. Então, quando você olha essa quantidade de características envolvidas na análise, você vê que nos parece que existe uma oportunidade interessante nesse ativo. Mas foi o que você falou, acho que o mercado como um todo, eu acho que ele espera ver, né, primeiro você entregar, né, que quando eu digo você entregar é você pagar os dividendos, para comprovar a sua tese. Porque eu acho que a tese do fundo é muito boa. Eu acho que a gente conseguiu trazer um fundo ao mercado com uma tese interessante, com a questão da renda garantida dos aluguéis em caso de rescisão. Um mercado que é um dos principais mercados do país. Né? Quando eu falo que é um dos principais, São Paulo aí tem 8 milhões de metros quadrados de inventário logístico, o Rio tem 2, depois é Pernambuco um pouco mais de 1 milhão. Então, e o principal mercado do Nordeste, estou a 9 quilômetros de Porto Suape, são galpões de altíssima qualidade. Então, quer dizer, quando você junta isso tudo e o investidor, se ele de fato gastar um tempo para estudar o fundo e analisar de fato os ativos, ele vai ver o quanto a gente conseguiu, acho que, tentar trazer ao mercado um produto diferenciado. Né? Eu acho que no fim do dia esse foi um pouco da nossa intenção em trazer esse ativo ao mercado.
Inclusive é o que eu falo, eu vejo, até vi recentemente uma negociação, um fundo que está analisando para sair com uma 476, esse fundo ainda não existe, e ele queria comprar um galpão a R$ 3.600 o metro quadrado. Pronto. Aí, eu analisando, gente, realmente eu acho muito caro, porque é um galpão que não tem muita, não é um galpão com um piso super reforçado, com uma especificidade técnica, assim, absurda. Não, um galpão é super, não deve ser tão caro de construir, tá? Um custo de reposição de um galpão ali, para você construir um metro quadrado, em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, aí depende um pouco da região. Então, a gente às vezes tem que ver e sair um pouquinho aqui de Extrema, que já está super caro, Cajamar, que tem pouco espaço ali para comprar, e aí realmente ir para o Nordeste, que é muito mal atendido, né? E para outros lugares que a gente sai um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? Que foi exatamente o que vocês fizeram, e por isso que eu gosto bastante da tese de vocês, né? Eu acho que tem tudo aí para a gente conseguir captar e crescer esse fundo bastante, porque a primeira alocação já foi super bem feita, né? É isso aí, Isabela, essa é a nossa intenção. Se Deus quiser, daqui a 2 anos, a gente vai estar com um fundo aí com patrimônio de mais de R$ 1 bilhão e poder contar uma história bacana para os nossos investidores. Tomara! E vocês vão estar aqui comigo explicando esse fundo de novo. Sem dúvida. Combinado. Rodrigo, Rafael, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, pessoal em casa, por estar assistindo a gente. E até mais. Obrigado, Isabela. Obrigado, Isabela. Beijo. Obrigada.